Um rapaz de escola secundária de aparência nerd chamado Shinichi. Ele acorda com uma voz incomum dizendo a si mesma que falhou, mas quando ele olha ao redor em seu quarto, não há ninguém lá. Supõe que foi apenas uma das vozes em sua cabeça. Shinichi se levanta, veste-se para a escola e então desce para começar o dia com um café da manhã saudável. Ele tem uns pais realmente exemplares, mas ao contrário da maioria dos dias, quando eles apenas falam sobre bobagens, hoje eles mencionam algo anormal que aconteceu na noite passada. Bem no meio da noite, Shinichi acordou e começou a reclamar sobre uma cobra que havia se absorvido em sua mão direita. Quando abriram a porta de seu quarto, ele estava amarrando o fio do fone de ouvido em sua mão com toda a força que podia, enquanto ainda estava meio adormecido. Apesar disso, vale dizer que Shinichi não conseguia lembrar de nada. Então, uma vez que termina o café da manhã, ele se levanta e sai para a escola. Enquanto está a caminho, sua potencial namorada dos tempos de escola, também conhecida como a amiga de infância, tenta sorrateiramente acertar um golpe sólido em seu ombro, mas ele surpreende tanto ela quanto a si mesmo ao pegar a mão dela. Por sinal, o nome dela é Satomi Murano, e ela é, de fato, uma garota muito agradável. E as coisas teriam ficado bem pelo resto do dia se a mão direita de Shinichi não tivesse, de repente, tomado a liberdade de se colocar em seu seio esquerdo. Uma vez mais, Shinichi ficou tão surpreso quanto ela. Leva alguns segundos para ele perceber onde sua mão havia ido parar. Ele tenta se explicar desesperadamente, dizendo como sua mão se moveu por conta própria, mas ele não convenceu ninguém. Nada naquele momento poderia ter salvo ele da mão de Satomi, que também se moveu por conta própria e lhe deu um tapa. Então, quando ele está na aula tirando um cochilo, sua mão, mais uma vez, se move por conta própria. Desta vez, ela começa a mexer em seu telefone. Mas por que isso está acontecendo? O que fez com que sua mão desenvolvesse uma consciência própria? Para entender isso, teremos que voltar aos eventos da noite passada e ver o que realmente aconteceu. Shinichi estava em sua cama, dormindo. Ele ainda estava com seus fones de ouvido. Então, suponho que ele dorme com música. Ok, então, enquanto ele está dormindo, uma criatura parasitária aparece em seu quarto, e então tenta encontrar uma maneira de entrar em seu cérebro. Bem convenientemente, os fones de ouvido estavam bloqueando o caminho. Isso faz com que o parasita se mova e encontre outra maneira. Ele tenta entrar pelo nariz, mas a sensação estranha faz com que Shinichi solte um espirro poderoso. O parasita é lançado para longe. Shinichi agora está acordado. Ele percebe o parasita, pega rapidamente um caderno e se prepara para a autodefesa. Infelizmente, um mero caderno não foi suficiente para protegê-lo dessa criatura parasitária. Ela pula nele e entra em seu corpo através de sua mão direita. Se Shinichi ainda estivesse dormindo, o parasita teria facilmente chegado até o cérebro, mas ele estava acordado. Então ele instantaneamente amarra sua mão com o cabo e impede o avanço do parasita. Este é o ponto onde seus pais apareceram em seu quarto para ver o que estava acontecendo. Eles se perguntam se seu filho havia consumido alguma substância duvidosa e então voltam para o andar de baixo. De qualquer forma, isso foi o que aconteceu na noite passada. É assim que um parasita se tornou um com a mão direita de Shinichi. Encerraremos o flashback aqui e voltaremos ao momento presente. Shinichi ainda está tirando um cochilo na aula enquanto sua mão continua usando seu telefone. O professor finalmente percebe e confisca o telefone do nosso rapaz. Avançando, quando a aula termina e Shinichi está meio que olhando para fora pela janela do corredor, Satomi aparece e se afasta. Ela ainda tinha uma expressão desagradável no rosto por causa do que aconteceu de manhã. Shinichi tenta pará-la e se desculpar, mas ela lhe dá o tratamento do silêncio. Pobre Shinichi. Hoje simplesmente não é o dia dele. Outra garota chamada Yuko então entra na conversa. Ela entende o que está acontecendo e também assegura a Shinichi que ela se desculpará com Satomi em seu lugar, o que ela faz. Shinichi sabe que ele não está em seu elemento hoje, então decide ir para casa mais cedo. Mas no caminho, ele testemunha uma menininha prestes a ser atropelada por um carro. De repente, sem nem pensar, ele age. Antes que você perceba, sua mão praticamente destruiu o para-choque do carro e sim, a menina foi salva. É aqui que Shinichi percebe que há algo errado com sua mão direita, especialmente porque ele acabou de notar um olho literal saltar dela.
Ele deixa a menininha e corre. Ele corre todo o caminho de volta para casa e direto para seu quarto. Antes mesmo de tomar um momento para recuperar o fôlego, ele pega uma faca e tenta esfaquear sua mão com ela. O parasita se mostra e basicamente lhe diz para se acalmar. Ok, então não apenas sua mão direita pode se mover por conta própria, ela também pode ver e falar. Shinichi pula em seu computador e digita: mão direita falante, cobra estranha. Mas claro, a internet não foi de muita ajuda. O tempo continua passando e já é noite. Ele tentou ir para a cama, mas não conseguiu dormir direito. Em um ponto, ele acorda apenas para encontrar sua mão direita lendo livros sobre peixes. Então, ele conversa com sua mão direita sobre sua obsessão por peixes. Na verdade, é principalmente o parasita falando. Ele explica que nenhum dos livros de biologia tinha algo sobre sua espécie. Ele também diz a Shinichi que não há necessidade de ele se preocupar, porque agora que amadureceu completamente em sua mão direita, ele perdeu sua habilidade de tomar conta de seu cérebro. A conversa chega a um ponto onde o parasita pede a cooperação de Shinichi, mas antes que Shinichi pudesse perguntar sobre o contexto, ou mesmo responder, o parasita adormece. Então, de manhã, Shinichi não só pede a sua mãe por um pouco de bacon e ovos, mas ele também casualmente se livra de uma aranha que havia aparecido na mesa. Ambas essas coisas não eram normais para ele fazer. Avançando, Shinichi está mais uma vez a caminho da escola. Ele começa a se perguntar sobre o que deveria fazer. Deveria ir à polícia? Não é uma boa ideia. Ele acabaria em um laboratório como um sujeito de teste. No momento seguinte, o parasita acorda e diz a Shinichi que outro de sua espécie está por perto. Shinichi o ignora e continua caminhando para a frente, mas o parasita insiste sobre isso e o faz ir dar uma olhada. Lá, eles testemunham um cachorro comendo outro cachorro. Parece que o cérebro do cachorro foi dominado por outro parasita, assim como o parasita de Shinichi poderia sentir. O cachorro também o sente. Imediatamente desenvolve algumas asas e tenta atacá-los. Embora muito facilmente sua mão direita arrasta para cima o coração do cachorro e o mata. Revela-se que a única maneira de arrastar para cima um organismo que foi tomado por um parasita é destruir completamente seu coração. Shinichi então lava o sangue de sua mão no parque e finalmente está a caminho da escola. Ele pergunta ao parasita sobre como deveria chamá-lo, ao que ele responde nomeando-se como Migi, o termo japonês para a palavra direita. E assim como isso, a vida de Shinichi com sua mão direita como seu novo melhor amigo começa. Chegamos ao fim do recap do primeiro episódio do anime Parasite. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse anime é 6 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.